Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da UFABC. Sempre muito bom conversar com o professor Gilberto aqui. Tudo bem? Como você está, professor? Tudo bom, Thalita? Uma satisfação enorme estar aqui nesse dia quase ridículo da cena política brasileira, onde se tentou fazer um desfile alegórico, porque aquilo não é carro de combate, aquilo lá não vai a combate em lugar... Só vai a combate contra o povo. Se eles quiserem jogar contra uma passeata, quiserem jogar contra o corneteiro, que me parece que foi preso, o corneteiro que saúda com o Lula lá. O trompetista, exatamente. Isso. Mas guerra, aquilo não funciona para nada. Tem um dos carros blindados lá que estava soltando mais fumaça que um caminhão velho aqui na Marginal, em São Paulo. Então, é uma situação muito ridícula. Agora, é uma satisfação estar aqui hoje para comentar esse arreganho do Bolsonaro, que, menos do que mostrar força, como muita gente tem falado, porque é o presidente Lula, o presidente Omar Aziz, mostra uma fraqueza imensa do governo, imensa. Não só em conduzir a nação, mas em querer dar um golpe de Estado. Isso não passa. Eu acho que a tônica é essa da palavra patética, patético, né? Esse desfile foi patético, todo mundo está classificando dessa forma, esse show ali que aconteceu no Palácio do Planalto, e o que eu tenho lido é isso que você aponta agora. Muito mais do que, na verdade, uma demonstração de força, acaba demonstrando a fragilidade de Jair Bolsonaro nesse momento, cercado pela CPI da Covid, alvo de inquéritos ali no STF, no TSE. Então, assim, é uma demonstração que ele tenta passar força, mas nos soa como um demonstrativo da fragilidade dele. Como você interpreta? Eu escrevi hoje de manhã no Facebook, você pode se defender de acusações de ser golpista, de ser corrupto, você traz um bom advogado, você diz que você não tentou dar golpe e tal. Essas questões são defensáveis do ponto de vista, eu posso argumentar contra. Agora, do ridículo ninguém escapa. As Forças Armadas hoje deram um passo à frente, foram levadas ao ridículo por obra e graça do Jair Bolsonaro e do Braga Neto. O Braga Neto perdeu qualquer condição de continuar como ministro da Defesa, porque, em última instância, é dele todo esse mise-en-scène feito. Se fosse um filme, seria a produção da cena. Foi dele. Foi dele, do ministro do Exército, do ministro Paulo Sérgio, do ministro da Marinha, que parece que os blindados são da Marinha, o ministro Almir Garnier, menos da Aeronáutica, né? Até um colunista da Folha de São Paulo, Igor Giello, fala que o Bolsonaro queria é que um ou dois caças Gripen, esses comprados pelo governo Lula e Dilma da Suécia, fizesse um rasante em cima do Supremo Tribunal Federal e quebrasse a barreira do som, porque quando você quebra a barreira do som, você tem um estrondo muito grande. E esse estrondo pode quebrar vidraças, quebrar objetos frágeis, copos, taças numa casa. Então o avião viria para assustar, daria um rasante em cima do STF e assustaria o STF, ficaria, não sei, morrendo de medo, tal. A ideia foi deixada de lado. Mas para se ver o nível de delírio, é proibido por convenções internacionais e pelas próprias regras da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e pela aviação militar. A aviação civil para impedir que qualquer maluco faça isso com um jatinho que tem, com um jato capaz de quebrar a barreira do som. Mas de você dar rasantes em áreas urbanas. Por isso que aqui em São Paulo você não tem demonstração nos céus aqui da Esquadrilha da Fumaça. Você tem um dia determinado, por exemplo, em cima do Campo de Marte. Você tem em aeroclubes em cidades do interior, mas não em cima da cidade. Porque não pode, é proibido você fazer manobras aéreas perigosas, porque o avião pode cair, outro risco que isso expõe à população. Mas um rasante, ele vai quebrar vidros e vidraças, não só do Supremo, vai do Congresso, do Palácio do Planalto, vai causar um dano também irreparável a inúmeras residências, automóveis, você pode causar acidentes automobilísticos, você estoura um vidro de um carro e o sujeito se assusta e pode bater. É algo assim inimaginável do ponto de vista legal. Um comandante que faça isso, o piloto, o comandante, quem ordenou, quem deixou, pode ser punido exemplarmente. Agora, passar pela cabeça de um sujeito que é presidente da República fazer algo disso contra um outro poder, é assim, o nível de delírio
a que chegou o governo Bolsonaro. Ele não tem menor condição de continuar no comando. Claro que a gente sabe que o impeachment é difícil de sair, mas o Braga Neto, ele pode continuar, mas ele entrou na zona do ridículo. O comandante do Exército, o comandante Paulo Sérgio, que teria que ter punido o general Pazuello por ter lá em junho participado de um ato político, e ele não puniu, ele passou o pano para o general Pazuello, ele quebrou uma das cláusulas mais importantes do Código Militar, que é a disciplina e hierarquia. Eles agora perderam qualquer condição de continuar comandando. Podem continuar, mas são figuras patéticas, como fala o presidente Lula. Esse ato de hoje foi o maior tiro no pé que o governo poderia ter dado, ainda mais num dia de votação importante no Congresso. Inclusive, diga. Só uma coisa, o jornal Guardian, um dos mais importantes da Inglaterra, está no site deles hoje, todo mundo deve ter visto, assim, ato de República das Bananas de Bolsonaro colhe isolamento, é uma coisa assim. É um ato de republiqueta, é um ato que a gente não vê no Brasil desde, sei lá, dos tempos do Estado Novo, do golpe de 64. É ridículo, é ridículo. Não tem muito o que falar. Há uma notícia, inclusive no UOL, de que o alto ali comissariado das Forças Armadas, o alto comissário das Forças Armadas, o alto comando, desculpa, tentou fazer com que o chefe do Exército não fosse a esse show, a essa apresentação, né? Mas e até numa tentativa de expô-lo para que ele pedisse demissão ao não comparecer, ao não obedecer uma ordem, né, do chefe maior ao ser convidado a essa cerimônia. Mas ele acabou ali se fazendo presente realmente. Então, assim, parece haver algum tipo de racha também dentro das Forças Armadas. Não são todos os militares. Tem muita gente falando sobre ter sido um episódio de muita vergonha para as Forças Armadas. Então parece que não é toda a Força Armada, as Forças Armadas que compactuam com esse show, com esse espetáculo que aconteceu hoje. É muito difícil, Thalita, a gente determinar o que aconteceu, porque a matéria não cita fontes. Embora ela diga que foi confirmada também, é a Thaís Oyama que escreve isso. Sim, pelo Estadão e pelo Globo, é difícil saber porque quem falou isso, como é que foi. Quer dizer, claro que quem falou isso, quem passou para a reportagem, tem interesse em fomentar a futrica ali dentro. E se está fomentando futrica, quer dizer que existe um terreno fértil. Mas eu sou um pouco mais cuidadoso, né? Não estou dizendo que você está sendo descuidado, não, mas aqui isso é a matéria da Folha passa, que existe um racha nas Forças Armadas. As Forças Armadas se unem por ideais, por patriotismo, mas hoje as Forças Armadas brasileiras foram compradas pelo governo Bolsonaro com um plano de carreira para oficialidade, da oficialidade para cima, não é para baixa oficialidade, não, para alta oficialidade, um plano de carreira, de aumento exponencial de salários e a possibilidade dos 6 mil militares que estão trabalhando no governo, na esplanada dos ministérios, que o Bolsonaro colocou lá, de receberem o seu soldo mais o salário do posto em que estão. Então, gente como Braga Neto, como o Augusto Heleno e como outros militares que estão em funções civis, eles recebem das Forças Armadas, recebem o salário, o que faz com que alguns deles, como o Braga Neto, receba 100 mil reais por mês. É uma boquinha e tanto, é uma mamata e tanto. Fora esse caso que você cita, por exemplo, desse militar, o Elcio Bruno, um coronel, que faz transações obscuras na compra e venda de vacinas, que ele tem uma ONG de extrema-direita que diz explicitamente que o objetivo da ONG dele é acabar com a esquerda, faz postagens ofensivas aos ministros do Supremo Tribunal Militar, e ele é acostumado a fazer transações com as Forças Armadas de armamento, em especial, ele é representante de uma empresa israelense. O que esse homem entende de vacina? Não, esse homem entende de negociatas. Ele farejou um lugar para ganhar dinheiro. Opa, agora eu não vou conseguir vender armamento, mas vacina eu vou. E foi para lá. E existe essa coletânea de militares dentro do Ministério, em especial da Saúde, que é o Elcio Bruno, o Elcio Franco, aquele Blanco que saiu do Ministério para se tornar também vendedor de vacina, o Cabo Dominguete, o
o Dias, que também foi militar. Enfim, parece que existe uma confraria militar que resolveu ganhar dinheiro grosso se aproveitando da pandemia e da morte dos brasileiros. Essa gente é diretamente responsável pelas quase 570 mil mortes nesse 1 ano e meio. Atrasaram a compra de vacinas pelos canais oficiais e foram fazer negociado por baixo do pano. Agora, esse sujeito corre atrás do Supremo Tribunal Federal pedindo um habeas corpus preventivo para poder ficar em silêncio. Então, a caixa preta, o Bolsonaro falava muito no início do seu governo da caixa preta do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Depois de 2 anos se descobriu que não existe caixa preta no BNDES. Agora, tudo indica que existe uma caixa preta das Forças Armadas para ganhar dinheiro em cima da desgraça do povo brasileiro. E é isso que vai ter que mudar. E eles chegam ao ponto de esboçar um golpe de Estado. O que essa gente quer?